cada sutura craniana tem uma relação específica com o controle do sistema estomatognático, o sistema que controla a função da ATM. E dentro desse sistema, nós temos dois complexos neurológicos base: o complexo trigeminal e o complexo cervical. A cervical atua tanto no controle da dor associada com o nervo trigêmeo, como também a cervical é importante no equilíbrio biomecânico e da transição crânio-cervical. E dessa forma, você precisa dominar as suturas cranianas. Por que, Randy? Porque cada sutura craniana tem aferência, tem estruturas nervosas que mandam propriocepção, que mandam estímulos para o sistema nervoso central a partir de ramos neurológicos específicos. E é o seguinte: as suturas cranianas posteriores do pavilhão auditivo têm relação direta com a coluna cervical. Coluna cervical C2, C3. E alterações nessas suturas, fixações, altera a aferência, altera a informação neurofisiológica a partir dessas suturas que vão conduzir para as outras áreas inervadas por esses ramos cervicais uma informação errônea, uma informação equivocada, uma informação que pode gerar hipertonia, hipotonia, disfunção, discrepância de forma importante. E dessa forma, estudar as suturas posteriores correlacionam com a cervical. Então, dores cervicais, tensões associadas com a ATM podem ter relação com o crânio e as suturas posteriores. Outro ponto é que as suturas mais anteriores, à frente do pavilhão auditivo, têm relação com a inervação do trigêmeo. O trigêmeo traz as suturas mais superiores, o ramo oftálmico, as suturas mais em região média, o ramo maxilar, e a sutura mais inferior, o ramo do mandibular, a terceira rama do trigêmeo. Então, estudar as suturas cranianas é determinante para você eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento e lotar a sua agenda com resultados de expert em ATM, com resultado de elite de ATM, uma vez que cada sutura para frente tem relação com o trigêmeo, cada sutura posterior tem relação com o occipital. E desequilíbrio em cada ponto de sutura vai levar a informações equivocadas que vão gerar resposta, eferência dessas aferências equivocadas e vão gerar contraturas musculares, alterações de tônus e, além da tensão local, dores referidas por conta dessa região. E aí, atenção a todas essas suturas. Atenção a todos esses pontos que vai determinar o seu sucesso. Vai fazer com que você consiga se tornar uma autoridade, uma elite, profissional de elite da ATM. Vai fazer com que você comece a se tornar reconhecido, porque você vai fazer a construção e o tratamento com um conhecimento que ninguém faz, analisando cada sutura, analisando cada desequilíbrio. Por quê? Existe, gente, existe uma maleabilidade, existe uma sequência. E de uma forma clara, vamos achar dois encontros de sutura. O primeiro encontro é o pitério. O pitério, que está nessa região, ele tem a confluência do esfenoide com o temporal, com o parietal e com o frontal. Então, aqui, nessa região, você tem o pitério. Posteriormente, mais ou menos 45 graus a nível do pavilhão auditivo, você tem um abaixamento, uma depressão, onde nós temos, em algumas pessoas, um dolorimento, uma sensibilidade, que se chama o astério. O astério, ele está localizado entre o occipital e o parietal e o temporal. Então, esses dois pontos vão servir de parâmetro para que a gente faça a nossa dinâmica. E aí, achamos o pitério de um lado do outro. Então, ó, posição tenar das mãos, apoia nessa região. Se você vai um pouco para cima,
você tem a sutura coronal, que é a sutura que corta a região, separa o frontal do parietal. Então, ó, você vai, ó, comprimir os dedos nessa direção, nessa direção. Então, ó, comprime, volta. Comprime, volta. Comprime, volta. Sente que possivelmente você vai ter uma compressão melhor de um lado do que do outro, uma deformação maior desse tecido ósseo craniano do que o outro. O que isso quer dizer? Que existe uma maleabilidade entre essa sutura. E se existe uma maleabilidade, a sutura que está restrita tem hipomovimentos, tem disfunção de movimento, tem restrição de movimento. E essa restrição de movimento gera movimentos compensatórios adjacentes e desequilíbrio da função das aferências, porque impedem dos estímulos nervosos serem enviados dentro de uma harmonia, dentro de um equilíbrio. E eu quero que você comece a construir esse raciocínio e entender que se eu tenho uma discrepância aqui, preciso liberar o ponto de rigidez. Quem aí percebeu diferença com essa dinâmica de um lado em relação ao outro? Se você percebeu, esse é um ponto de alerta de que possivelmente você tenha tensões em músculos mastigatórios mais de um lado do que do outro. Por que isso, Randy? Porque essa zona tem relação com a aferência trigeminal e a aferência trigeminal tem relação com o sistema muscular do trigêmeo mastigatório. A partir daí, você começa a entender, caraca, essa alteração sutural afeta o tônus da minha musculatura e a longo prazo leva você a sentir dores, sentir incômodos, a começar a sofrer por conta desses pontos.